Amém, igreja? Então vamos louvar, vamos adorar, vamos exaltar a Deus e agradecer a Ele pela semana abençoada que tem nos dado e declarar que essa semana que se inicia será mais que abundante, será mais que abençoada para as nossas vidas. Amém?
Deus, queremos mesmo adorar o Teu nome, Senhor, e bendizer a Tua palavra, a Tua presença, Senhor. Traga mesmo a Tua graça, Senhor, e ministra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Ele
Aleluias.
seu nome, bendizer aquele que a cada dia tem sido o Deus que nos mantém de pé, o Deus que nos livra de toda doença, que nos livra de todo mal, aquele Deus que nos resgata a cada dia, Senhor, e nos mantém, ó Pai, nos teus caminhos. Somos gratos a Ti, Deus, pela oportunidade, Senhor, de poder adorar, bendizer o seu nome, Pai. Pedimos agora, abre os nossos ouvidos, nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja penetrada, Senhor, em nossa mente e principalmente em nosso coração, Senhor. Fala profundamente a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Aí para quem chegou agora, para quem chegou depois, também que você possa ser muito bem-vindo e que nós possamos aproveitar para podermos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Amém? Que o Senhor seja exaltado e engrandecido hoje e sempre, em nome de Jesus. Como o alemão estava orando ali no final do louvor e dizendo que a palavra do Senhor possa ser penetrada em nossas mentes e principalmente em nossos corações, né? Lembrando que hoje, 24 de maio, né, para nós metodistas é uma data muito importante. Nós comemoramos hoje o dia do coração aquecido, o dia da experiência do coração aquecido de John Wesley, né? John Wesley, o fundador do movimento metodista, né? Não vou pregar sobre John Wesley, óbvio, né? Porém, nós podemos citar, né, esse grande exemplo que é esse homem, né, que iniciou um movimento que hoje milhões e milhões de pessoas, né, estão firmes na palavra de Deus e não na palavra do homem, né, mas na palavra de Deus, por causa do movimento que foi iniciado através da vida dele e que começou de fato quando ele teve uma experiência profunda com Deus. Eu retirei aqui alguns trechos do diário de John Wesley que retrata um pouquinho o que aconteceu com ele nesse período. E eu quero usar isso como uma introdução para a palavra de hoje que fala sobre coração mesmo, a gente poder trabalhar o nosso coração para vivermos a palavra de Deus. A primeira parte que eu queria lembrar é o seguinte: John Wesley, ele quase sempre caminhou junto com o irmão dele, Carlos Wesley, né? Então John Wesley e Carlos Wesley, eles caminhavam muito juntos. Ambos eram pastores da igreja anglicana, no qual eles pertenciam, né? E John Wesley, ele foi fazer uma viagem missionária para os Estados. Eles eram da Inglaterra, né? E eles foram fazer uma viagem. Ele foi fazer uma viagem missionária para os Estados Unidos. E ele foi fazer essa viagem para os Estados Unidos, isso lá em meados de 1700, tá bom? Ele foi fazer essa viagem missionária para os Estados Unidos com uma enorme expectativa, né? Ele que foi criado debaixo de muita rigidez, foi criado assim para ser um exemplo de cristão. Então ele foi acreditando que ia fazer um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Não foi do jeito que ele esperava. Esse trabalho não foi do jeito que ele esperava, e essa viagem missionária, que era para durar muito tempo, durou apenas 18 meses e ele resolveu voltar para a Inglaterra. Voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra, no navio, eles passaram por uma grande tempestade, uma tempestade tão forte que quem estava no navio tinha certeza de que o navio ia afundar. Só que algo chamou muita atenção de John Wesley nesse momento, porque enquanto ele estava morrendo de medo de morrer durante essa tempestade e acreditando que o navio fosse afundar, ele percebeu um grupo de cristãos que cantava, louvava durante essa tempestade. A tempestade forte, o navio para afundar, e esse grupo de cristãos cantavam como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo lindo e maravilhoso, eles cantando e louvando ali. E isso chamou muita atenção dele, mas não no fato dele pensar assim: olha, eu vou fazer igual a eles, vou na mesma fé e vou cantar junto com eles.
Na verdade, o que chamou a atenção dele, de John Wesley, foi: tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Porque eu, que sou uma pessoa que se esforça tanto, que trabalha tanto para a obra de Deus, estou aqui com medo. Como é que esse povo está aí cantando e louvando tranquilamente? E John Wesley, então, ele entra numa crise. Ele entra em crise. E ele começa a se questionar. Ele começa a se questionar muito. Porque ele chegou a um entendimento de que ele não sentia aquela paz necessária para sentir que ele tinha a graça de Deus sobre a vida dele. Ele não conseguia sentir essa paz, né? Até que um dia, né? E aqui eu vou ler um trecho do diário que diz assim: foi somente no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos, que John Wesley sentiu seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, John Wesley, eu sempre falo, quando eu falo a respeito desse acontecimento, John Wesley foi participar de uma reunião de oração, e ele não foi lá muito motivado. Como eu disse, ele estava enfrentando aquela crise que eu acabei de falar, ele estava vivendo aquela crise dentro da vida de fé dele, dentro da vida cristã dele, onde ele estava começando a se questionar tantas coisas que ele fazia. Ele vivia praticando boas obras, ele vivia trabalhando para Deus, vivia servindo a Deus, e de repente ele se deparou com um momento onde ele disse assim: nada disso que eu estou fazendo tem validade nenhuma. Naquele momento ali no navio, onde ele vê aquele grupo cantando, louvando, e numa morte ali praticamente para acontecer, né? Mas não aconteceu, eles não morreram, né? Então ele começa a se questionar: há algo de errado comigo. E John Wesley começa a viver essa crise, mas mesmo em crise, ele vai àquela reunião de oração. Ele vai até aquela reunião. E lá naquela reunião, então, acontece essa experiência com o John Wesley, aonde ele sente o seu coração sendo estranhamente aquecido, né? Ou como está escrito aqui, aquecido de forma sublime, né? E ele então percebe, ele sente que a graça de Deus está sobre a vida dele e que ele tem sim a salvação, né? Mas não pelas coisas que ele faz, não pelas obras que ele realiza, e sim pela simples e sublime graça de Deus sobre a vida dele. E isso muda completamente a vida de John Wesley, né? Ele acaba de entender que não é pelas obras que ele recebe a salvação de Cristo, e sim pela graça de Deus que ele recebe isso. E talvez você pense assim: então ele parou de trabalhar tanto, ele parou de realizar tantas obras. Não, pelo contrário, né? Os relatos, o diário de John Wesley, os livros, os relatos sobre John Wesley, diz que a partir dali ele se empenhou ainda mais a realizar as obras. Ele se empenhou ainda mais em servir a Deus e trabalhar para Deus, só que agora com o coração convertido, agora de fato com o coração convertido, né? Existe até uma frase de John Wesley, que se encontra também no diário dele, em que diz assim: quando ele retorna daquela missão nos Estados Unidos, John Wesley, ele diz uma frase que é o seguinte, ele diz assim: eu fui para a América para evangelizar os índios, e agora quem me converterá, né? Já na crise dele, ele diz: eu fui lá para evangelizar pessoas que não eram evangelizadas, agora eu volto e eu sinto que eu preciso me converter, eu sinto que eu estou precisando de algo que eu não tenho, que eu de fato não tenho, né? Então a gente começa a entender uma coisa, né?
Essa semana eu participei de uma reunião de pastores e o pastor que estava mediando a reunião, ele usou um termo, né? A gente estava fazendo uma reunião, um debate a respeito de evangelização, e ele usou um termo que depois eu comentei, que o termo era o seguinte: a reevangelização. Eu falei, de fato é isso que a gente está precisando. Nós estamos precisando ser reevangelizados. Para que nós possamos fazer uma evangelização eficaz, para que nós possamos evangelizar pessoas não evangelizadas, nós precisamos primeiro nos converter novamente. Nós precisamos primeiro nos reevangelizar, ou seja, nós precisamos, assim como John Wesley, entender que não é pelo nosso esforço, que não é pelo nosso trabalho, e sim pelo Espírito que queima o nosso coração, é que faz com que a nossa vida seja transformada e faz com que, através da experiência de Deus em nós, faz com que nós possamos evangelizar outras pessoas, queimar outros corações e podemos assim divulgar, espalhar o Evangelho de Deus a toda criatura, a todas as pessoas. Então talvez o que nós estejamos precisando hoje assim como John Wesley falou, né? Eu fui evangelizar os índios, agora quem me converterá, né? Talvez o que nós estejamos precisando hoje seja irmos até Deus, né? Muitas vezes participarmos de uma reunião que talvez a gente nem estivesse criando muita expectativa, né? Olha só o paralelo de John Wesley. Ele foi fazer a missão nos Estados Unidos e criou uma expectativa gigante, só que ele voltou frustrado, não aconteceu nada do que ele imaginava. E ele foi para uma reunião pequena, num dia 24 de maio de 1938, ele foi para essa reunião sem expectativa nenhuma, e ali a vida dele foi transformada. Então percebe que muitas vezes a ação de Deus não está vinculada à expectativa que nós criamos dentro daquilo que nós vamos fazer, e sim pelo fato de nós persistirmos em fazer a vontade de Deus, mesmo que a gente não saiba como. John Wesley estava em crise, mas ele não desistiu de continuar buscando a Deus, mesmo que ele não estivesse tão animado para isso, mesmo que ele não tivesse com tanta expectativa nisso, mas ele continuou perseverando, ele continuou persistindo naquilo que ele acreditava que em Deus ele teria a graça, ele acreditava que em Deus ele teria a salvação, mas por um momento ele se sentiu perdido, mas ele sabia que não adiantava esfriar, ele sabia que não adiantava se distanciar, ele sabia que ele precisava continuar junto com Deus, para que no momento certo ele entendesse o propósito de Deus para a vida dele, e foi exatamente o que aconteceu ali. A partir desse momento, ele começou um trabalho maravilhoso na vida dele pessoal e na vida dele ministerial. John Wesley começou a pregar de forma diferente a palavra de Deus, né, com mais vida, já que agora ele de fato acreditava naquilo que estava acontecendo, de fato ele entendia que ele tinha recebido o perdão de Cristo através da graça de Jesus Cristo, né? Ele sabia que a partir daquele momento ele realmente estava perdoado e ele havia recebido a salvação, e não pelo esforço dele, e sim pela graça de Cristo, né? E como nós estamos falando de coração, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês, que está em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, vou esperar você abrir aí, que nós vamos acompanhar aqui 7 versículos, para a gente poder entender um pouquinho a respeito disso. Eu quero fazer um paralelo desse texto com a experiência também de John Wesley e também com a nossa experiência de vida, né? Com a nossa vivência dentro do Evangelho. Então abre aí o livro de Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20. Bem, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que
para quem os acha, e saúde para todo o seu corpo. Vamos parar aqui só um pouquinho, já a gente continua. Bom, em primeiro lugar, quero fazer aqui uma comparação. Se nós queremos ter uma vida saudável, nós sabemos que para termos uma vida saudável, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. E falando em cuidar bem do nosso corpo, existem dois órgãos vitais do nosso corpo que precisam ser bem cuidados. E eles são o coração e o cérebro. Nós precisamos cuidar bem do coração e do cérebro, né? São dois órgãos que não tem, se eles pararem, a gente já era, né? Nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração e do nosso cérebro. E o nosso coração e o nosso cérebro, eles têm uma ligação tanto física quanto espiritual, né? Da mesma forma que se nós queremos ter uma vida saudável, nós precisamos cuidar do nosso coração e do nosso cérebro. Se nós queremos ter uma vida espiritual saudável, nós também precisamos cuidar do nosso coração e do nosso cérebro, né? Nós sabemos que o coração está ligado aos sentimentos, né? E o cérebro, o cérebro está ligado aos nossos pensamentos, né? Então são sentimentos e pensamentos, né? E sabemos que são a união desses dois, dos pensamentos e dos sentimentos, que geram os nossos desejos. Geram então os nossos desejos. Então nós precisamos cuidar do nosso coração e precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar do nosso cérebro, para que nós possamos controlar os nossos desejos, ou seja, para que nós possamos ter bons desejos, desejos que agradam ao Senhor, né? Por isso até que esse texto de Provérbios, ele já vai dizendo para nós guardarmos a palavra de Deus no íntimo do nosso coração, viu? Esses 3 primeiros versículos que eu li, ele está frisando a respeito de nós guardarmos a palavra de Deus e guardarmos ela bem no íntimo do nosso coração. Por quê? Porque são através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos em que nós agimos através dos nossos desejos. Aquilo que nós pensamos e sentimos vai criando os desejos, e os desejos, esse geralmente é aquilo que nós vamos acabar realizando. Então aqui, se eu for começar a fazer uma comparação com John Wesley, a gente vai ver que antes dessa experiência dele, ele agia muito pelos seus próprios desejos. Ele acreditava em uma coisa e ele ia fazer aquilo que ele acreditava com base nos seus próprios desejos, seus próprios planos, né? Os planos que ele tinha, os desejos que ele tinha, como mesmo essa viagem missionária para os Estados Unidos, né? Ele desejou fazer isso, ele criou uma expectativa, ele criou um planejamento, mas foi totalmente frustrado, porque, como a gente já viu depois, ele foi entender que ele não agia da forma com que Deus se agradava totalmente, né? John Wesley, ele acreditava que ele conquistava a salvação e que ele conquistava as coisas de Deus através do seu empenho, através das suas forças, através das suas obras, né? Então Deus ainda precisava ensinar John Wesley, Deus ainda precisava mostrar para ele que não era assim que ele conquistava a salvação, não era assim que ele conquistava a graça de Cristo, né? Então John Wesley ele foi entender então que algo no seu coração precisava ser mudado. Continuando aqui o texto, então, versículo 23 diz assim: porque sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Então nós vemos aqui no texto, que o texto está frisando que nós devemos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, nós precisamos guardar o nosso coração, porque tudo aquilo que nós realizamos se inicia através dos desejos que nós mesmos criamos.
tudo que nós vamos realizar na nossa vida se inicia através dos desejos que nós temos, né? E como nós vimos já, os desejos eles são criados através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. É a união de cérebro e coração que criam os desejos e aquilo que nós vamos acabar realizando. Por isso nós precisamos guardar muito bem, né? E quando ele diz, se inspire na palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nós vamos guardando conforme nós vamos aprendendo, conforme nós vamos lendo, e aí nós vamos criando novos pensamentos, que são propriamente os pensamentos de Cristo. Isso vai criando em nós sentimentos, esses sentimentos que são justamente aquilo que a palavra de Deus pede para que nós saibamos organizar, que nós saibamos cuidar desses sentimentos, para que nós não sejamos enganados por ele. A palavra de Deus também diz que enganoso é o coração do homem. Então nós precisamos cuidar do nosso coração para que ele não venha, para que o nosso próprio coração não venha a nos enganar e nos direcionar de forma errada, né? Como a gente já falou, John Wesley, ele precisava ter uma experiência em seu coração para que ele mudasse a forma de lidar com o seu próprio coração, né? Ele fala que sentiu o seu coração aquecido, que sentiu o seu coração queimando, né? E não por acaso o próprio coração dele queima. Por quê? Porque é dali que começa, é dali que a gente começa a sentir, é dali que a gente começa a entender, né? E como a gente está lendo aqui, nós precisamos guardar então o nosso coração, para que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus e para que nós possamos ser direcionados por Ele. Seguindo o texto, depois do versículo 23, a gente vê algumas coisas das quais o autor de Provérbios, ele nos orienta a tomarmos cuidado. São algumas áreas da nossa vida que nós precisamos tomar cuidado, justamente para que nós possamos proteger o nosso coração. Porque se nós não cuidarmos dessas áreas, elas vão afetar o nosso coração e isso vai afetar aquilo que a gente tem guardado. Algo que eu percebo muito bem, no versículo 23 ele fala assim, sobretudo guarda o teu coração. E a partir do versículo 24, ele vai citar no versículo 24, 25 e 26. Em cada versículo ele vai citar um ponto em que nós precisamos tomar cuidado. Ele vai citar um ponto que nós precisamos observar na nossa vida para que nós possamos cuidar de não tropeçar, de não cair. Então primeiro ele fala, guarda o teu coração. E ele vai dizer então quais são as coisas que nós precisamos cuidar, nos desviar, para que a gente não venha a cair. Versículo 24 ele fala assim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Amém? Então no versículo 24 ele vai falar sobre a boca, né? Ele vai falar a respeito dos lábios, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo com que os nossos lábios vão falar, porque muitas vezes nós proferimos palavras que vão machucar, que vão ofender, que vão até mesmo amaldiçoar, né? A própria Bíblia diz, há poder em suas palavras. Então, se há poder nas nossas palavras, nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós proferimos, porque nós temos o poder de abençoar, mas nós também temos o poder de amaldiçoar. Então ele diz assim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então nós precisamos guardar o coração para que nós também possamos controlar a nossa boca, para que a gente possa, quando for proferir alguma palavra, que ela seja benéfica, que ela venha a abençoar, que ela venha a edificar a vida de alguém. No versículo 25 ele diz assim, os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Então ele já falou para cuidar da boca, agora ele vem e fala para que nós possamos cuidar dos olhos, para onde os nossos olhos têm olhado, né? Para onde a gente tem olhado, não só fisicamente, mas também fisicamente, né? Para onde os nossos olhos mesmos físicos têm olhado. Será que nós temos olhado apenas para as coisas corretas? Será que nós temos olhado apenas para as coisas que nos fazem crescer, que nos fazem edificar? Ou será que nós temos desviado os nossos olhos e olhado para as coisas
que não são de Deus, que não vêm de Deus e que vêm muitas vezes a inflamar as nossas vidas. Muitas vezes os nossos olhos pecam e vêm a contaminar o nosso coração, e isso faz com que a gente não consiga guardar de forma correta o nosso coração. E o versículo 26, que ele diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ele falou da boca, ele falou dos olhos e agora ele fala dos pés, ou seja, por onde nós temos andado. Será que nós temos caminhado? Será que nós temos andado de forma correta, de forma direita? Será que nós temos caminhado conforme Deus tem nos orientado? Ou será que muitas vezes a gente não tem tomado todos os cuidados que nós precisamos para podermos caminhar direito? Será que nós temos tomado todos esses cuidados na nossa vida? O que será que nossos olhos têm olhado? O que será que nossa boca tem falado? Aonde será que nós temos caminhado? Aonde será que nós temos andado? E versículo 27, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? Ou seja, caminha reto, caminha em direção àquilo que Deus propôs para a sua vida, né? Se você está com dúvida, se você está com alguma dificuldade, busque em Deus, né? Talvez a gente até muitas vezes entre numa crise, assim como João Wesley entrou numa crise, né? De que ele viu um grupo louvando em meio a uma turbulência, ele viu um grupo cantando e louvando a Deus, enquanto ele imaginava que todo mundo deveria estar desesperado, que todo mundo deveria estar com medo da morte, né? E enquanto hoje mesmo nós vemos muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas com medo, né? Seja da morte por vírus, ou seja de qualquer medo de uma outra coisa que aconteça, que possa vir a acontecer, seja agora na pandemia ou no pós-pandemia, né? Então, que nós sejamos essas pessoas que, em meio à turbulência, em meio à tempestade, e mesmo que pareça que o navio esteja para afundar, que nós sejamos as pessoas que estejamos tranquilamente louvando e cantando a Deus, porque a nossa fé está em Jesus Cristo, porque nós cremos que a graça de Cristo é sobre as nossas vidas e que nós somos salvos, sim, pela graça de Cristo e não pelo esforço daquilo que nós fazemos, mas que nós tenhamos o nosso coração guardado, que o nosso coração esteja guardado por Deus para aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós, para a vida de cada um de nós. João Wesley estava desanimado, mas ele não desistiu. Isso é algo que muitas vezes, não só na vida de João Wesley, que nem está na Bíblia, né? Mas se é algo que nós percebemos na vida de algumas pessoas, como João Wesley, e também percebemos na vida de muitas pessoas na Bíblia, eles muitas vezes alcançaram a vitória, alcançaram o favor de Deus, por perseverarem dentro do caminho de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida deles. Nos momentos mais difíceis da vida deles. João Wesley, como eu falei, ele fez muitas coisas em que ele criou uma expectativa enorme e muitas vezes ele não foi correspondido por toda aquela expectativa e por todo aquele esforço que ele fez. Mas num momento que ele não podia imaginar, que com certeza ele não imaginava, ele foi agraciado por Deus. Então muitas vezes a gente peca e não é por não criar expectativas, e sim por não perseverar, muitas vezes nas coisas que a gente julga pequena. Eu fico imaginando, né? João Wesley podia ter pensado, poxa, é só uma reunião pequena, uma reuniãozinha de oração, eu não estou lá muito bem, eu estou meio desanimado, eu vou ficar em casa hoje, né? E eu fico imaginando, e se ele não tivesse ido? E se ele não tivesse persistido? E se ele não tivesse guardado o coração dele nesse momento em que ele não estava bem, nesse momento em que ele estava em crise, nesse momento em que ele estava desanimado? E se ele simplesmente não tivesse ido a essa reunião? Será que a vida dele teria sido como foi?
Será que a vida dele teria sido transformada em um outro momento? Ou será que ele ia continuar desanimando, até chegar ao ponto de largar tudo, né? Coisas que aconteceram, mas a partir daquele momento, João Wesley, ele começou a, como eu disse para vocês, ele começou a pregar com muito mais vigor, e a mensagem dele, que era a mensagem de Deus, foi cada vez ganhando e ganhando mais vidas. O movimento metodista, ele cresceu muito, ele cresceu demais, né? Inclusive, ele é considerado por especialistas históricos como uma das maiores causas para a revolução na Inglaterra não ter sido sangrenta como foi na França, né? Então é considerado um marco na história da Inglaterra. O movimento metodista é considerado um marco na história da Inglaterra, dizendo que a Inglaterra conseguiu passar pela revolução sem passar por uma revolução sangrenta como foi a da França, que foram mais ou menos no mesmo período, né? Por quê? Porque um movimento iniciado na Inglaterra, o movimento metodista, conseguiu fazer muitas mudanças em todo o país, várias mudanças que eram necessárias no país, mas conseguiram realizar essas mudanças de forma pacífica, sem sangue, sem guerras civis, sem nada mais do que isso. E hoje, graças a Deus, nós podemos louvar a Deus, não é engrandecendo uma denominação não, tá, irmãos? Mas engrandecendo a Deus, que iniciou em um homem um movimento que hoje reúne mais de 80 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós metodistas somos mais de 80 milhões de pessoas no mundo. E nós não louvamos a John Wesley por isso, mas nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus aqueceu o coração de um homem que acreditou que o Espírito Santo veio sobre a vida dele e começou a realizar uma obra incrível. Da mesma forma, Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Da mesma forma, Deus pode queimar o coração de cada um de nós. Se nós verdadeiramente nos colocarmos diante de Deus, mesmo que a gente esteja em crise, mesmo que a gente esteja desanimado, Deus pode queimar os nossos corações ainda hoje e fazer com que a gente seja reevangelizado, como eu disse no início da mensagem, né? Fazer com que a gente, de fato, entenda que nós muitas vezes precisamos nos reconverter, né? Para que novamente a chama de Deus, para que novamente a chama do Espírito Santo queime nossas vidas e que nós possamos fazer obras ainda maiores, em nome de Jesus. Amém? Você e eu, irmãos, você e eu, nós temos uma história, um legado dentro da nossa igreja muito grande, muito maravilhoso, mas é claro que a gente não pode viver de passado, né? A gente não pode viver de passado, né? Aquilo que foi feito foi maravilhoso e nos fez chegar até hoje, né? Mas nós podemos e devemos fazer ainda mais, né? E o mesmo poder que estava sobre John Wesley é o mesmo poder que está sobre nós, porque o mesmo Espírito que repousou sobre a vida dele, que aqueceu o coração dele, é o mesmo Espírito Santo que hoje repousa sobre as nossas vidas e aquece também os nossos corações. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sobretudo, guarda o teu coração, pois dele provém todas as fontes de vida. Que nós possamos guardar o nosso coração em Deus, perseverar em Deus, porque o Senhor sempre tem algo maravilhoso guardado para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.